Caifás era o sumo sacerdote que encaminhou a crucificação de Jesus. Aí está a raiz de todo o antissemitismo. Somente quando os cristãos fizerem com Jesus esse caminho até Caifás e reconhecerem que Deus também estava do lado dos judeus, somente quando juntos realizarmos isso interiormente, esse conflito poderá ser dissolvido. Ninguém pode dizer que Deus está do lado e não do outro, está do seu lado e não do outro. Nisso reside toda a contenda entre judeus e cristãos. Que tenho eu, que nasci posteriormente, a ver com isto? Não conheço os judeus, meus pais não foram nazistas, de fato fui educada como cristã, mas abandonei a igreja e também não a frequento. E contudo o Senhor diz que também faço parte disso? Naturalmente que faz parte disso. E o Senhor diz que, enquanto eu não realizar internamente esse processo de me colocar conscientemente do lado dos perpetradores, não se colocar do lado dos perpetradores, apenas reconhecer que também está no mesmo campo. Ninguém pode reivindicar Deus para si, nem Jesus como vítima, nem os judeus como perpetradores podem reivindicá-lo para si. Quando alguém faz isso, Deus também toma partido do outro. Ainda não compreendi inteiramente. Jesus se sentia como o enviado de Deus. Ele atacou os judeus, por exemplo, quando entrou no templo e derrubou as mesas dos cambistas. Ele se colocou à parte, presumia que estava do lado de Deus, reivindicava Deus para si, julgava-se melhor. Mas aquilo que ele disse emocionou os homens. Ele era um rebelde contra a perda da fé. O que ele disse é maravilhoso, mas para mim é extraordinário. Mas aqui se trata do nível extremo, onde ninguém pode dizer: Deus está do meu lado, ou tenho o direito de esperar que ele fique do meu lado. Esta é a última consequência. Deus não está do lado das vítimas, nem do lado dos perpetradores. Ele não abandonou os perpetradores nem as vítimas. Trata-se de um nível totalmente diverso, um nível espiritual. De quem pode partir a reconciliação? O movimento que corta as raízes do antissemitismo deveria vir dos cristãos, que eles reconheçam em face dos judeus. Vocês também estão com a razão. Deus não está do nosso lado, está em ambos os lados. A reconciliação no nível religioso acontece então diante de Deus. Somente aí os cristãos poderão ver o que fizeram aos judeus, pois a situação se inverteu. Os cristãos crucificaram os judeus. Qual o bom efeito disso? Cristãos e judeus poderão olhar juntos para o horror que aconteceu entre eles e dizer: ah, meu Deus, o que fizemos? Ambos os lados poderão ver a insensatez, a dor e o sangue desses 2000 anos. Então poderão ver juntos Jesus e Caifás, juntos de um lado e de outro. Finalmente, tudo terá passado. Capítulo: No amor estou vinculado e sou livre. Sobre a autonomia e a imaturidade dos adultos. O que o Senhor diz é e continua sendo para muitos um desafio. O Senhor afirma que nossa percepção é vinculada aos campos onde nos movemos, que somos tomados a serviço, que nossos movimentos são dirigidos por poderes superiores e até mesmo que nossa consciência moral não é autônoma, mas depende de nossa família de origem e do grupo a que pertencemos. Onde ficam a autonomia e a liberdade? Em que medida somos determinados? Que espaço livre temos para nossas ações? Isso está sempre em questão quando se discute a filosofia de Bert Hellinger. As pessoas lhe objetam que sua imagem do ser humano é fatalista, até mesmo totalitária.
Elas julgam que hoje é plenamente possível planejar a própria vida conscientemente e de forma cooperativa, e que os terapeutas estão aí para ajudar os clientes e eliminar o que os impede nesse propósito. Que autonomia tem o sujeito no mundo moderno? Qual a contribuição que o senhor presta a essa autonomia através de sua filosofia e o trabalho com as constelações? Do ponto de vista filosófico, a ideia de autonomia é ridícula. Somos constantemente dependentes uns dos outros. Temos a marca de nossos pais e do campo onde nos movemos. Os antepassados estão presentes, os mortos estão presentes, nossas ações estão presentes, tudo está presente. É nisso que nos movemos. Quando imagino que posso decidir livremente as coisas em minha vida, torno-me pequeno aos meus próprios olhos, pequeno e insignificante. Estou envolvido nesses grandes movimentos, na fila dos ancestrais, na família, e esse envolvimento não depende de minha livre vontade. Simplesmente estou dentro disso e também coloco algo em movimento. Em que medida posso atribuir isso a mim? Parece-me irrelevante. O conceito de sujeito tem duas faces, sujeito e autodeterminação, sujeição e autodeterminação. O Senhor acentua o vínculo, portanto, à sujeição e ridiculariza a autodeterminação. Entretanto, todo o movimento terapêutico dos anos 70 visava também a essa liberdade individual. Eric Berne formulou isso certa vez com muita sutileza. Se eu te amo, o que isso tem a ver contigo? Terá havido uma acentuação excessiva da liberdade individual nos últimos 40 anos e também aqui na Alemanha, talvez, como reação a uma sociedade totalitária? Sobre autonomia e liberdade não tenho opiniões, apenas relato observações. Nestes 15 anos de trabalho com constelações familiares, não tenho visto outra coisa além do que relato. Outras pessoas também podem observar e comprovar quanta liberdade existe no sistema familiar. Um belo exemplo é uma adoção. O que houve nela de autônomo? O que é livre? Nada foi autônomo, nada foi livre. Cada constelação mostra que estamos vinculados a um sistema. A ideia da autonomia foi revolucionária. O indivíduo moderno é impensável sem ela. Isso implica, entre outras coisas, desmentir o nosso provérbio: canto a canção de quem me dá o pão. Nota de rodapé no original. Wis boeres et es des Leuret sen. Isso envolve livre pensamento, liberdade de religião e tudo mais. A ideia de autonomia pretende justificar uma separação. Portanto, está a serviço de um determinado fim. Ela é, por assim dizer, um slogan político utilizado numa discussão cujo objetivo é livrar-se de uma tutela que está ultrapassada. Nessa medida, a ideia da autonomia serve ao propósito de afrouxar uma amarra. Sob esse aspecto, naturalmente, ela tem o seu lugar. Contudo, a generalização leva a distorções. Nenhuma criança é autônoma em relação aos seus pais. Nenhum ser humano é autônomo em relação aos seus antepassados. Outras culturas sabem disso. Em relação à vida ou em relação à morte. Isso não existe. Autonomia e liberdade têm validade num determinado âmbito. Quando estão a serviço de uma boa finalidade, podemos e devemos apoiá-las. Nesse sentido, também eu me comporto muitas vezes de uma forma autônoma, mesmo quando isso não agrada a outros. Isso é legítimo, apenas isso. Independentes, porém, não somos. Autonomia e liberdade só posso ter quando em algum outro lugar não sou autônomo, mas faço parte, sou tomado a serviço por esse lugar e concordo com isso. Está claro que nos sistemas não nos movemos apenas por nossa vontade.
Talvez o senhor tenha visto este belo filme, Balance. 5 ou 6 figuras estão de pé sobre um disco cujo centro repousa sobre uma coluna. No centro do disco existe uma caixa. Os homens se espalham, 2 mais perto do centro e 2 mais perto da borda, para manter o disco em equilíbrio. Então, um dos homens começa a mover-se em direção à caixa e imediatamente os outros também precisam mover-se para que não escorreguem para fora do disco, que começa a inclinar-se. Então, um segundo homem se move e, de novo, todos precisam mover-se para que o disco se mantenha em equilíbrio. Trata-se de um filme didático sobre a forma como se movem os sistemas sociais. O Senhor mesmo descreveu essas 3 dinâmicas básicas: ordem, vínculo e compensação. São propriedades sistêmicas. Onde quer que seres humanos vivam ou trabalhem em conjunto, elas atuam e levam ao bom êxito do convívio ou ao envolvimento. Para resumir um pouco, muitas vezes isso é entendido como se essas propriedades fossem uma invenção sua, como se o senhor quisesse exercer uma pressão sobre o indivíduo, impor-lhe alguma coisa. Nesse filme, essas propriedades do sistema se esclarecem. Todos dependem de todos. A questão não está no indivíduo, mas em todos. Nesse sentido sistêmico, entendo quando o Senhor ressalta os limites de nossa autonomia. Outra questão é saber se, por causa disso, todos somos tomados a serviço por poderes superiores. O Senhor afirma isso com seus quase 80 anos. Meus filhos de 20 anos estão mais interessados em sua liberdade e em sua autonomia. É claro, quando vemos os jovens, é maravilhoso contemplar suas fisionomias, ver como encaram a vida com todas as suas expectativas. Naturalmente, isso irá mudar, mas é simplesmente belo contemplá-los nessa fé. Isso tem seu lugar. E por isso não tenho nenhuma ideia sobre o verdadeiro e o falso. A linha reta não é criativa. No entanto, existe uma diferença entre dizer todos estamos vinculados e dizer eu sou autônomo e independente. Também isto é essencial, pelo menos em determinadas épocas do desenvolvimento. Isto é a cenoura que se põe adiante do burro, para que ele siga em frente. Mas quando ficam adultos e continuam dizendo, sou autônomo e livre, qual é a diferença? Quando dizem, sou autônomo e livre, que idade mental eles têm? Que experiência de vida possuem? Isso é coisa de adolescente, nada mais. Convém a eles, mas não tem validade universal. Observei que, em seus pensamentos e ações, as pessoas estão vinculadas a um campo. Ele determina o que percebemos e o que fazemos. Dentro dele temos, naturalmente, uma certa liberdade de ação, mas julgar que alguém possa, por livre decisão, abandonar o campo é uma ilusão pela qual muitos pagam. Como assim? Quando alguém diz, quero ser livre, o que ele está fazendo? Está fazendo algum mal a alguém. Apelar para a liberdade significa geralmente reivindicar o direito de separar-se de alguém ou de recusar alguma obrigação. Por exemplo, quando alguém abandona seus filhos. Essa liberdade significa basicamente, eu me evado de algum vínculo. Nesse momento, age exclusivamente em função de si mesmo. O que lhe acontece nessa liberdade? Nada. Com essa liberdade, não pode fazer absolutamente nada. É uma liberdade totalmente vazia. O que faz ele, então, depois de algum tempo? Entra em alguma relação, pois não suporta por muito tempo esse tipo de liberdade. Liberdade significa estar sem os outros, mas ninguém consegue isso. Assim, essa pessoa entra num vínculo e essa liberdade acaba. Logo que alguém entra num vínculo, cessa a liberdade, esse tipo de liberdade.
De modo especial, quando alguém tem filhos, não é mais livre, mas está preenchido. No interior desse vínculo é livre, pode fazer diversas coisas, pode escolher sua dieta, sua atividade profissional, os amigos que frequenta. Assim, dentro desses limites existe liberdade, uma liberdade que favorece a todos. Quando alguém diz, não, para mim escolho a liberdade, está evitando os vínculos. Entretanto, no amor sou simultaneamente vinculado e livre. Essa espécie de liberdade, ao contrário da outra, contém uma referência a outras pessoas. Portanto, a autonomia dá relevo ao individual fora de uma relação, enquanto a liberdade que o Senhor menciona realça o lado sistêmico, o vínculo, mas também precisa de limitação, não é verdade? Sim, naturalmente, mas aí nos encontramos num outro nível. Isso diz respeito à maneira como se constrói a relação e não compromete o vínculo. O entusiasmo tem algo de delirante. Sobre o entusiasmo e o recolhimento. O que significa essa limitação no nível social? Já falamos dos campos aos quais, em seu modo de ver, estamos vinculados. Segundo que padrão o senhor julga os movimentos sociais? Eu os considero a partir de seus efeitos e vejo o que se passa nas almas. Todas as pessoas possuídas pelo entusiasmo, entre os sandinistas, por exemplo, estão fora da realidade. Estive há pouco na Nicarágua. Aquele movimento entusiasta não produziu absolutamente nada. Todos dizem agora, finalmente acabou, agora podemos recomeçar. Os adeptos de tais movimentos têm sempre a mesma constituição psíquica, a do fanatismo e do entusiasmo. O senhor quer dizer que Fidel Castro, Mao Tse-tung, Stalin, Hitler não foram fanáticos? Não. Eles foram estratégicos, não fanáticos. Eram possuídos de uma certa forma, mas não no sentido desse fanatismo. Os fanáticos não têm força. Os outros têm força. Colocam algo em movimento. Mesmo quando são possuídos, pelas suas palavras, parece que uns são melhores do que os outros. Não são eles pessoalmente que produzem isso, mas são carregados por um movimento. Esses grandes movimentos privam as pessoas de liberdade. O movimento nacional socialista privou de liberdade todo o povo alemão. Quase ninguém pôde alegar que não quis isso. Quase todos se entusiasmaram, também com as vitórias, com pouquíssimas exceções. Esse movimento turvou completamente a percepção, inclusive entre muitos intelectuais e a igreja. Esse grande movimento era poderoso demais, arrebatou quase todos. Apenas muito poucos que tinham em algum outro lugar um porto seguro mantiveram alguma distância, mas foram bem poucos. O Senhor fala de constituição psíquica e de inserção em algo grande, o que me leva a perceber que estou sendo arrastada. Quando alguém está sendo arrastado, perde o recolhimento. Retirar-se, centrar-se, ganhar distância outra vez é uma grande realização. Neste contexto, o Senhor também afirma que esses movimentos têm algo de delirante. Isto soa como diagnóstico de patologia. Delírio é para mim possessão. Quando sou possuído por alguma ideia, por alguma emoção, muitas vezes com grande entusiasmo, perco o contato com a realidade. Isso não é patológico, é humano. Em termos de higiene psíquica, seria um grande feito distanciar-se e perguntar-se: o que realmente estou imaginando? Que ideal é esse? Ele é viável? É real? Tem conexão com a realidade? O movimento pela paz também teve seus lados delirantes, por exemplo, a pretensão de conseguir a paz através de manifestações. A paz veio por outros meios. Veja o exemplo de uma partida de futebol. Imagine-se no meio de uma torcida.
Se você se reserva e apenas olha com distanciamento, o que acontece? O que lhe acontece em seguida? Não é bom. Você é olhada com desconfiança, talvez mesmo agredida. Os torcedores percebem imediatamente que você não faz parte deles. Este é um exemplo simples que nos mostra como nos movemos nos campos e como vale pouco a autonomia nesses conflitos reais. Para voltar ao tema do delírio, quando é que algo se torna delirante? É o entusiasmo. Todo entusiasmo tem algo de delirante. Mas é pena, é bonito quando estamos entusiasmados. Precisamos curtir isso de vez em quando, abandonar a sobriedade. Isso tem seu lugar em certas ocasiões, por exemplo, no Carnaval ou no Ano Novo. A sobriedade aí não é ideal, seria ridícula. O entusiasmo liga muitas pessoas. Por exemplo, numa comemoração, numa grande festa ou quando existem objetivos comuns. Não deixa de ser uma energia imensamente mobilizante. Suas palavras significam, no fundo, que onde quer que massas humanas se ponham em movimento, onde quer que o entusiasmo e o sentimento de comunidade celebrem o seu ressurgimento, o delírio já está próximo. Não está próximo, já está ali dentro. O que dizer, então, da energia mobilizante do entusiasmo? Ela tem força e move os seres humanos. Naturalmente, contudo, o entusiasmo também despersonaliza. A pessoa já não está em si, é impelida por uma outra força e já não percebe o que não vai na mesma direção. Por isso, o entusiasmo é tão perigoso. No entusiasmo acontece muitas vezes que a pessoa se exalta e se sente grande, sem ter feito coisa alguma, exatamente como num jogo de futebol, onde todos os torcedores triunfam, embora não tenham tocado na bola. Eles têm esse orgulho da vitória, identificam-se com ela. Com isso, a gente fica fora de si nesses campos. Isso nos deixa entregues. Precisamos saber disso. Ninguém apela para sua consciência quando faz algo de bom. Sobre o infantilismo da boa consciência. O Senhor investigou a fundo a consciência. Nota de rodapé. As considerações de Hellinger se referem à consciência moral, Gewassam, que não deve ser confundida com a consciência psicológica, Bewassam. Ela é o cerne de seus insights. Isso tem consequências muito amplas, pois moral e culpa estão associadas à consciência. O que o levou a questionar a função da consciência? Foi o desejo de investigar por que razão seus clientes têm tantos sentimentos de culpa? Observei que a culpa é vivenciada de maneiras muito diversas. Falamos muito de culpa, mas seus conteúdos são totalmente diversos. Por exemplo, o sentimento de estar devendo algo a alguém é diferente de quando me sinto condenado ou de quando sinto a consciência pesada. Nota de rodapé. O termo Schuld tem em alemão simultaneamente os sentidos de culpa e dívida. Existem maneiras totalmente distintas de sentir a culpa. A pior experiência de culpa, pelo que constatei, é a da exclusão, assim como o sentimento mais intenso de inocência é o de pertencer. Nossa aspiração mais profunda é a de estar ligado, de fazer parte. Exclusão de quê? Exclusão por quem? O senhor está falando da família ou, de um modo geral, do pertencimento a um grupo? A consciência moral é sempre uma consciência de grupo, não uma consciência pessoal. Meus sentimentos pessoais são determinados pelo grupo. Nesse particular, a culpa é sentida da maneira mais profunda e mais ameaçadora. A consciência está sempre a serviço do vínculo.
Ela é um órgão de percepção que nos faz sentir de imediato, a qualquer tempo, se fazemos parte ou não, se nossas ações colocam ou não em risco nosso pertencimento à família, por exemplo, ou a um grupo de companheiros. Esse foi o principal insight. Subitamente ficou claro para mim que a consciência é um instinto, exatamente como o sentido do equilíbrio. É um órgão de percepção e serve principalmente como instrumento da vinculação àquele grupo que é importante para a minha sobrevivência. Portanto, principalmente à família. Isso vale, talvez, para uma criança que precisa de seus pais para sobreviver. Mas quanto ao resto? Ninguém nos mata se abandonamos um grupo. Temos, por conseguinte, diversas consciências? A consciência à qual apelo quando quero exprimir intenções nobres absolutamente não existe? Não, as consciências são diferentes porque os grupos são diferentes. Tenho uma consciência em presença de meu pai e uma outra diferente em presença de minha mãe. Tenho uma outra na profissão, outra na igreja e outra na mesa do bar. São consciências bem diferentes, de acordo com minhas vinculações. Nossa consciência sabe imediatamente o que é preciso fazer para pertencer a este ou a aquele grupo. Quer dizer que aquilo que chamamos de moral é o elemento aglutinador entre os membros do grupo? É apenas uma declaração sobre o que devo fazer para pertencer ao grupo. Aqui devemos fazer uma distinção entre a família e os outros grupos. Quando me comporto de maneiras diferentes diante de meu pai e diante de minha mãe, isso ainda não envolve a moral. Simplesmente percebo como devo me comportar para que eles gostem de mim. A moral começa quando um grande grupo adere a uma ideia ou a uma fé e quem se desvia disso é excluído. Então existe realmente uma diferença. De um lado está a moral. Ela seria aquilo que traça os limites, que nos dá a perceber que estamos do mesmo lado da fronteira e ocupamos o mesmo lugar. Do outro lado está a má consciência. Seria a moral uma espécie de mecanismo de condenação social, não individual, mas variável conforme o espírito dos tempos? Assim, a consciência me diz como devo me comportar diante de meu pai ou diante de minha mãe, e a moral faz com que eu tenha uma boa consciência? Pode ser assim. Quando uma mãe ou um pai pune uma criança, eles não o fazem por estarem olhando para a criança. Eles olham para algo que está acima, porque dizem: precisamos educar a criança, dobrar sua vontade. Ela precisa obedecer, cumprimentar, comportar-se bem, aprender. Isto é a moral. Os pais punem seus filhos com boa consciência. Veja também o que acontece com os militares e como são tratados os desertores. Invoca-se a lei. Numa guerra, o desertor é castigado, degolado, fuzilado. Quem faz isso sente-se em harmonia com a lei moral. Não precisa apelar para a sua consciência, apela para a moral vigente, mas é a consciência que o informa sobre a moral. A consciência é um órgão de percepção, nada mais. A moral entra em jogo quando me coloco acima de outros. Em primeiro lugar, um grupo se coloca acima de outro, especialmente do grupo pelo qual se sente ameaçado. Esse sentimento de superioridade é acionado pela consciência. Ele mobiliza também as agressões necessárias para defender-se contra os grupos. A moral está sempre acoplada a uma vontade de extermínio. É o que vemos nas guerras. O mesmo ocorre nas contendas políticas. Somos o melhor partido. Aí também se trata frequentemente de exterminar o outro. Nega-se ao outro o direito de estar no mesmo nível que eu.
Portanto, boa consciência não significa para o Senhor algo valioso e nobre, mas simplesmente algo útil para a minha sobrevivência como um ser social. Justamente, e isso pode ser algo condenável em termos humanos. Trata-se única e exclusivamente desta pergunta: o que devo fazer para pertencer? O que há de pioneiro nisso é, por um lado, que o Senhor esclarece, em função dos sistemas, os sentimentos de culpa que sempre foram considerados como individuais. Por outro lado, o Senhor despoja a consciência da aura de santidade que ostentava em nossa cultura, encarando-a como uma espécie de instância biológica. Isso é uma provocação, pois o Senhor prescinde totalmente dos conteúdos da consciência. Ninguém alega a sua consciência para se justificar quando faz algo de bom. Só apela para ela quando diz a alguém que precisa impor-lhe limites, puni-lo, açoitá-lo, aprisioná-lo, matá-lo, seja lá o que for. A lista seria interminável. Quando se apela para a consciência, o próximo está sendo lesado. Isso não está muito claro para mim. Tomemos um exemplo do dia a dia. Quando defendo alguém que está sendo agredido, eu ajo assim porque teria um peso na consciência se me afastasse ou simplesmente assistisse, e com isso comprometeria a vinculação ao seu grupo, que considera como um valor proteger e defender outras pessoas. A quem estou prejudicando quando defendo um agredido com minha boa consciência? Estou fazendo mal ao agressor? Não entendo isso. Ao agredir o perpetrador, em sua boa consciência, está naturalmente agredindo o perpetrador. Isso é mal nesse caso? A senhora agride o perpetrador, fica com raiva dele, deseja que algo lhe aconteça. Dizer que isso é mal seria fazer um juízo moral. Não, eu quero apenas proteger a vítima. O sentimento real é o seguinte: a senhora toma o partido da vítima contra o outro. Com isso, deseja ao outro algo de mal. Não, não necessariamente. Pode ser simplesmente a vontade de lhe dar um tapa para que deixe o outro em paz. O que importa aqui não é machucar o agressor, mas proteger a vítima. Nesse caso, não houve uma decisão da consciência. A senhora agiu por um impulso de solidariedade humana. Quando uma criança cai na água, a gente a puxa para fora. Isso não envolve a consciência moral. Ajudar, nesse caso, é um impulso humano universal. A gente ajuda alguém numa emergência. Gostaria de perguntar mais uma vez: isso não é um impulso humano universal? Muitas pessoas são agredidas sem que ninguém se importe ao redor. Estrangeiros são chutados e perseguidos por skinheads. E toda a vizinhança se limita a assistir. Sentimos o impulso de perguntar: você não tem consciência? E aqueles que simplesmente olham ou desviam o olhar. O Senhor diria que o grupo dos que desviam o olhar tem uma outra moral que permite que estrangeiros sejam impunemente agredidos? Exatamente. Eles se consideram superiores aos estrangeiros e com boa consciência. Mas, voltando ao seu exemplo da ajuda, quando alguém diz: minha consciência me manda agir, ele refletiu antes. Esta não é uma ação impulsiva. Aí está a diferença. Quando apelo para a minha consciência para justificar minha ação, é sempre para prejudicar outros, para limitá-los. Foi isso que observei até o momento. E as pessoas que condenam os judeus? Esta é uma objeção válida. Penso que este caso é semelhante ao socorro numa emergência, uma reação imediata. Presumo que essas pessoas não consultaram a sua consciência. Fizeram isso instintivamente por um impulso de solidariedade. O processo interno é diferente quando se apela antes para a consciência.
Portanto, a consciência vale apenas dentro de um estreito domínio. Na família ela tem sua importância. Lá ela é boa, mas, tão logo generalizada como válida para toda a humanidade, perde a presunção. Então tenta-se afirmar que também Deus segue a moral, a nossa moral, e tudo se torna absurdo. Participação consciente no sofrimento, sobre a inevitabilidade da culpa. Por conseguinte, a consciência como sentido do equilíbrio tem utilidade nos grupos menores, mas é destrutiva nos grandes na medida em que ela exclui? Distingo na consciência dois domínios. O primeiro é o do pertencimento e do vínculo. Já falamos a esse respeito. O outro é o da compensação para que haja um equilíbrio entre o dar e o tomar. A necessidade de compensação também obedece a essa instância que vivenciamos como consciência. São dois domínios diferentes, que não devemos confundir. O fundamental é a consciência do vínculo? Sim, pois é aí que se sente mais profundamente a culpa. O Senhor fala muito de bom e de mal. O que considera como uma boa consciência? Quem quer fazer algo bom deve agir muitas vezes além da consciência. Quando alguém apela para sua consciência, quem fala é a criança. Porém, se ele diz, estou vendo o que está acontecendo lá, e aparentemente participa do jogo e dentro dele intervém em algum ponto para reparar algo, age estrategicamente sem depender da consciência. Orienta-se apenas pelo discernimento entre o que é possível e o que não é. Ele pode, por exemplo, colaborar com a espionagem. Muitos combatentes da resistência fizeram isso. Colaboraram estrategicamente, aguardando o momento oportuno. Podemos dizer que, de certa maneira, eles não dependiam de sua consciência. Não se sentiam obrigados por ela a agir em prejuízo próprio. Esse é um nível que vai mais além. Esse é o adulto que descortina todo o jogo. Em vez de deixar-se prender para sentir-se internamente bom, permanecendo criança, age estrategicamente. Posso, portanto, evadir-me da forma de pertencimento a que minha consciência está atrelada? Desse ponto de vista, sim. Pense em Adenauer. Nota de rodapé. Konrad Adenauer, chanceler da República Federal da Alemanha em 1949 a 1963. Ele se limitou a esperar. Há também o exemplo de um soldado alemão que é designado para um pelotão de fuzilamento, passou para o lado dos guerrilheiros sérvios. Foi insensato. O Senhor diz que ele foi insensato? Eu diria que se sacrificou, porque não pôde conciliar o fuzilamento de outros com sua própria consciência. Agindo assim, ele se sente inocente e também se sente grande. Na inocência, os seres humanos sentem-se grandes e melhores, mas os guerrilheiros não o queriam no lado deles, e os sérvios também não quiseram dedicar-lhe um monumento. Isto é trágico. Ele também poderia ter atirado para o ar. Quando imagino a situação, sinto um grande respeito por alguém que se sacrifica para não se tornar culpado pela morte de outros. Fico indignada quando ouço dizer que ele poderia ter atirado para o ar. O que quero dizer é que esse homem estava ligado a uma ideia. Isso é honroso, naturalmente, mas ele também imaginou que os outros o acolheriam, que poderia simplesmente abandonar o seu grupo. Isso não é possível, pois não tinha nada em comum com os outros. No final, ficou sozinho entre duas frentes. Isto é trágico. Um soldado na guerra precisa atirar, não pode simplesmente ficar lá e nada fazer. Está vinculado à culpa e à inocência do seu grupo. À medida que aceita essa vinculação, dá um passo além dessa consciência estreita. O consentimento possibilita isso.
ele se sujeita ao inevitável e isso o torna humilde. Ele ganha uma dignidade para além de toda arrogância moral. Isso me soa paradoxal. Pelo fato de assumir plenamente o meu pertencimento, eu saio? Dou um passo para o lado? Portanto, para o Senhor, colaborar por entusiasmo é diferente de colaborar a partir da compreensão de que não posso escapar da culpa. Exatamente. Então, concordamos com a culpa. Uma coisa é uma colaboração cega e a outra é uma colaboração consciente e sofrida. Ela nos torna humildes. E vira tragédia para quem pula fora e não pode pertencer a lugar algum. Sim, permanece uma criança. Um adulto sabe que a culpa é inevitável e concorda com ela. Sabe que, faça o que fizer, não poderá escapar da culpa. Dessa maneira, faz o que dentro das circunstâncias. É o possível e o melhor. Então, somos todos crianças? De que me vale a percepção de que alguém é uma criança? Isso é logo objeto de avaliação. E as pessoas dizem, ele ainda não se tornou adulto. Isto irrita. Não se trata de uma avaliação, é uma constatação de que alguém não ultrapassou a fronteira. Ele permanece criança, e como criança permanece preso e não consegue atuar. Apesar de seus bons sentimentos, não coloca nada em movimento. O que o Senhor tem em mente ao dizer que eles não põem nada em movimento? Será que as pessoas precisam estar sempre produzindo alguma coisa com suas ações? Não. Só quero dizer que quem quer produzir alguma coisa precisa saber que a culpa é inevitável. Os políticos não permanecem inocentes, sempre incorrem em culpa. Sem culpa, isso não é possível. No nível mais amplo, a culpa é inevitável. Quem consente nela e pondera o que é o melhor, dentro de cada situação, age bem, mas sem boa consciência. Ele sabe que isso é mal e aquilo também. Pondera, mas, faça o que fizer, torna-se culpado. Lembro-me de um discurso de Helmut Schmidt no Congresso depois do assassinato de Hans Martin Scheller. Nota de rodapé. Empresário e alto dirigente de entidades patronais na República Federal da Alemanha, assassinado em outubro de 1977, depois que o governo alemão, chefiado pelo chanceler Helmut Schmidt, recusou-se a ceder às exigências de seus sequestradores no sentido da libertação de líderes terroristas. Naquela época, ele disse algo semelhante, defrontou-se com a alternativa de ceder ou não ao terrorismo. Sabia que estava sacrificando Scheller, mas, fosse qual fosse a sua decisão, ele se tornaria culpado. Numa outra entrevista, disse que tinha sempre Hans Martin Scheller diante de seus olhos, que isso permanecia com ele. Em outras palavras, a decisão é sempre também um risco de se tornar culpado? Na situação da decisão, nunca se podem prever as consequências. Quando me dedico e penso que isso levará a algo de bom, talvez verifique mais tarde que produziu algo de mal e inversamente. Muitos que julgam estar seguindo uma boa causa despertam de repente ao notar o que resultou disso. Não podemos, em absoluto, estar seguros do resultado de nossa ação. Em que consiste uma posição humana? A gente concorda com isso, dizendo, assim é, não posso tomar a decisão certa, não sei de antemão o que advirá, mas assumo as consequências. Nisso consiste, portanto, a responsabilidade pessoal, em não empurrar para outros as consequências de minhas ações. O Senhor diz que ignoramos as consequências de nossas decisões. Isso é diferente de dizer, no momento em que eu salto para fora da consciência e estou pronto a assumir
culpa, sou adulto e estou agindo bem. Não se pode associar uma coisa à outra. O que me importa aqui é que as pessoas reconheçam sua limitação humana. E isto eu considero bom. Esse é o ponto final da individualização, sobre a consciência arcaica e o campo. O Senhor se refere constantemente aos campos. O que eles têm a ver com a consciência? Temos uma consciência moral, ela regula o que preciso fazer para pertencer. Disso não somos plenamente conscientes, mas não deixamos de ter algum conhecimento. Podemos experimentar a consciência moral como má ou como boa, conforme nos sentimos culpados ou inocentes. Rupert Sheldrake, nota de rodapé, biólogo inglês, criador da teoria do campo mórfico ou morfogenético para explicar fenômenos de comunicação telepática entre animais e seres humanos, fala aqui de campos mentais. São apenas naturalmente conceitos auxiliares, mas observei que existe uma outra consciência. Denomino a consciência arcaica. Ela não se manifesta através de sentimentos de culpa ou de inocência. É muito mais antiga que a consciência moral. É mesmo arcaica. Tem algo a ver com o vínculo e com as ordens que o Senhor descobriu? Talvez. Sempre me perguntam como se chega a reconhecer as ordens que observei nos sistemas familiares e como é possível, por exemplo, que alguém que represente uma pessoa que foi excluída numa geração anterior tenha um sentimento que não lhe pertence ou se sinta atraído pela morte. Refleti sobre isso e tentei imaginar como eram as relações nas hordas humanas primitivas. Nessa era arcaica não havia exclusão, todos pertenciam ao grupo. Em grupos que precisam permanecer coesos para sobreviver, ninguém pode ser excluído. Até hoje, por exemplo, entre os Maasai, exclusão é algo que não ocorre. Li certa vez que foram necessários centenas de milhares de anos para que a horda se desenvolvesse até que os humanos pudessem sobreviver e preservar sua espécie. O aprendizado não acontecia através dos instintos como nos animais. Como os homens tinham menos força e menos acuidade sensorial do que os animais, aprenderam por meio de estruturas. A ação coletiva era tão elementar que, com o passar do tempo, passou a atuar como um instinto para garantir a sobrevivência. É esse instinto que o Senhor descreve como consciência arcaica? Qual é a importância dessa reflexão? A consciência arcaica não tolera nenhuma exclusão. Essa lei sistêmica atua na alma até hoje. Isso nós vemos nas constelações familiares. Quando alguém foi excluído no sistema, a pressão de uma outra instância faz com que ele seja mais tarde representado por uma outra pessoa na família. Portanto, considerando o processo em seu conjunto, a exclusão é impossível. Esta é a maneira de atuar da consciência arcaica. Ela não tolera exclusões. O que isso tem a ver com o campo? Ninguém pode deixar o campo. A imagem do campo está estreitamente associada à consciência arcaica. O excluído permanece no campo, continua em ressonância com todos os que pertencem a ele e se manifesta no campo. A consciência moral é, portanto, mais jovem do que a arcaica e exclui com boa consciência. Como interagem essas duas consciências? Elas atuam em sentidos contrários, pois a moral imagina que podemos livrar-nos de alguma coisa, por exemplo, de um problema, de uma doença, de uma pessoa. No campo, porém, nada se perde. A moral exige que alguém seja excluído, porém, o excluído permanece no campo por exigência da consciência arcaica. Por isso ele vem a ser representado no campo. Isso se manifesta na constelação, na medida em que outro membro da família tem os mesmos sentimentos do excluído
ou chega mesmo a repetir o destino dele. Esse é o enredamento que aparece quando se faz a constelação. Aí se manifesta o poder do campo e a impotência da moral. Pode-se dizer que o sentido de equilíbrio que chamamos de consciência moral exclui sem saber que existe uma consciência arcaica, um campo que proíbe a exclusão? Exatamente. A consciência arcaica segue ainda outra lei. Na horda primitiva, cada um ocupa uma posição de acordo com a idade e se eleva na hierarquia no decorrer da vida. Essa ordem é vital para que o campo permaneça coeso, isso é, para que sobreviva. Quando alguém se opõe a isso, ameaça a sobrevivência de todos. Nas tragédias, o representante de uma geração mais nova transgride com boa consciência essa hierarquia arcaica e morre. Isso ocorre nas tragédias gregas, em Shakespeare e nas famílias. As pessoas fracassam, morrem ou adoecem quando infringem essa hierarquia. Isso soa como uma lei de bronze, como as tábuas de Moisés. É preciso reconhecer isso. A moral representou um progresso. Digo isso quando penso, por exemplo, na saga de Orestes, cujo corpo sua irmã queria sepultar. As tragédias marcariam uma linha divisória entre a consciência moral e a consciência arcaica? Nas tragédias também vivenciamos que quem infringe a hierarquia individualiza-se contra o grupo. Essa individualização é certamente muito importante no sentido de progresso, e a consciência moral, que sentimos como culpa ou inocência, está a serviço dessa individualização. Portanto, esses conflitos foram programados previamente através da individualização. Isso tem um alto preço e um alto ganho. A questão é se existe um equilíbrio entre a consciência arcaica e a consciência moral. A constelação familiar está a serviço desse equilíbrio. Falamos anteriormente da liberdade, da autonomia. Sou livre, sou desvinculado. Essa perspectiva é enfraquecida pelas experiências com as constelações. Há uma espécie de compensação que consiste em compreender que estou vinculado e concordar com isso. Este é o ponto final da individualização. Então, as duas consciências já não se opõem e há um enorme alargamento da consciência. Nota de rodapé. Da consciência psicológica, Bildsen. Ver nota anterior sobre a distinção entre consciência moral e consciência psicológica. Através dos séculos, essa luta das consciências custou sangue e lágrimas. Se vemos e respeitamos sua interação, obtemos o ganho sem pagar o preço. Isso significa que nas constelações nós nos defrontamos com a consciência arcaica? Soa como uma regressão, regredir à ordem tribal, afastar-se da liberdade. Pelo contrário, pelos efeitos das constelações, podemos ver como a cegueira da consciência moral é a causa dos enredamentos. A regressão à consciência arcaica é um reconhecimento. Tornamo-nos conscientes de algo que foi reprimido, a saber, de que ninguém pode ser excluído. Somente isso permite o progresso para a paz e o reconhecimento de que ninguém perde a liberdade pelo fato de ser vinculado. Sou um alemão, sem orgulho, sobre reconciliação e patriotismo. Voltemos outra vez ao campo. É possível abandonar o nosso campo? Rupert Sheldrake observou que esses campos mentais ou mórficos repetem sempre o mesmo. No interior de um desses campos não são possíveis novas percepções. Nas constelações, os enredamentos tornam-se visíveis e são resolvidos. Isso muda algo no campo, por exemplo, na família ou para o indivíduo, sem que com isso se abandone o campo. Não entendo isso.
talvez um exemplo. O Senhor diz que todos os alemães, com muito poucas exceções, estiveram no campo do nacionalsocialismo, como os russos no campo do stalinismo. Depois da guerra, houve na Alemanha uma discussão sobre a tese da culpa coletiva, que afirma que todos os alemães são culpados. O Senhor pensa, quando fala de campo, que no nível da alma essa culpa coletiva alcança mais longe do que aqueles que estavam fisicamente presentes ou viveram naquela época? Sim, evidentemente. Na discussão sobre a culpa coletiva, tratava-se de saber se os indivíduos podiam ser processados. Isto, naturalmente, não tem cabimento, é insensato, mas faz sentido que todos batam no peito e digam: eu também fiz parte disso. E não se separem dos perpetradores dizendo: foram vocês, não eu. Que atitude de alma o senhor sugere? Que a gente se coloque ao lado deles e diga: eu reconheço, também tenho parte nisso. Que não se olhe apenas para os condenados, mas para aquilo que foi cometido de ambos os lados. Que se olhe para os judeus mortos, para os ciganos, para tudo o que aconteceu nos países, para os soldados mortos e para nossas próprias vítimas, as vítimas dos bombardeios, sem recriminação, simplesmente assim. Que nos entreguemos a um luto profundo que nos liga a todos. Isto tem um efeito tranquilizador, liberador. Então, o passado pode ficar para trás. Os alemães não assumem que são alemães. É o que se repete com espanto em outros países. Com razão, porque não admitiram que estavam envolvidos nisso. Se o fizessem, poderiam dizer: eu sou um alemão, mas não com orgulho, simplesmente assim: eu sou um alemão. Este é um nível bem diferente. Esses debates sobre patriotismo se perdem totalmente no vazio. Enquanto não nos defrontarmos juntos com tudo isso, não poderemos coletivamente encarar os outros, nem eles poderão encarar-nos. É nesse nível profundo que a reconciliação começa. Se digo agora: bem, também sou alemã, faço parte disso e carrego também essa culpa, isso me soa estranho. Eu não me envergonho. Em que diferem o sentimento de culpa dos originalmente envolvidos e o daqueles que, como os meus filhos, por exemplo, não participaram de nada disso, mas também pertencem ao campo? O conceito de culpa não cabe aqui. Culpa significa: sou responsável. Ninguém é responsável. Tudo foi guiado por uma força maior. Então a pessoa deveria dizer: sou uma parte do movimento, não me excluo disso. Basta que reconheça que também faz parte disso e carregue as consequências, mas sem culpa. Isso nada tem a ver com culpa. A gente não precisa envergonhar-se. Esse é um profundo processo de conexão, algo profundamente humano que me abre para outros e tira também do outro a resistência para se encontrar comigo. Em outras palavras, o campo não ficará em paz enquanto existirem pessoas que se excluam e digam: eu não faço parte disso, meu pai era comunista, ou então, não vivi naquela época, hoje sou antifascista. E por não fazer parte disso, sou melhor do que você. Essas pessoas empurram os outros para dentro do campo e os apontam com o dedo, mas elas próprias não pisam no campo. Isso é hipocrisia. A gente vê isso pelos efeitos. Os discursos se repetem indefinidamente. As palavras são sempre as mesmas, interminavelmente. Se houvesse essa forma de movimento de paz na alma, o campo mudaria, se dissolveria? Talvez mudaria. Porém, as forças contrárias também são grandes, não tenho ilusões a respeito. Se isso levar alguns a encontrar paz consigo mesmos e com o passado, algo de belo terá acontecido, e isso para mim é absolutamente suficiente.
Um pequeno exemplo do contexto histórico. Quando se pensa no entusiasmo dos soldados quando entraram na Primeira Guerra Mundial, esse também era um campo. Vemos que hoje isso já não poderia ocorrer. Mudou e todos se sentem melhor. Capítulo: Olhar os mortos com amor, em vez de apelar para a consciência dos vivos. Sobre recordação e repressão. Encarar o passado para ganhar o futuro é uma forma de lidar conscientemente com a história. O pensamento é este. Assim nos tornamos o que somos. É o que aprendemos do passado. Foi uma conquista da psicanálise ter substituído a repressão pela percepção consciente. Cada povo tem uma memória coletiva e dela necessita, mas o Senhor está dizendo que também temos o direito de esquecer as coisas terríveis. Quando é que a lembrança se torna destrutiva? Por que é que o olhar para trás não representa para o Senhor uma possibilidade de olhar para frente? Pela psicanálise, sabemos que o reprimido tem uma ação limitadora. Ao tomar consciência dessa imagem inconsciente, posso lidar com ela, posso integrá-la e, com isso, ela passa. Porque a recordei, posso esquecê-la. Isto é saudável. Em muitas psicoterapias, eventos dramáticos reprimidos são trazidos à luz para que sejam concluídos. Esses eventos são como um movimento que se congelou, como sucede num trauma. No caso de um trauma, o movimento é retomado até que se esgote e possa ser esquecido. É lembrado para que possa passar. O Senhor concorda com essa forma de recordação? O que o incomoda, então, na forma de recordar que os alemães cultivam? Na recordação, facilmente nos prendemos ao passado. Com isso, o futuro se perde. Consideremos como exemplo eventos terríveis como o bombardeio aéreo a Dresden, durante a guerra, ou a bomba atômica em Hiroshima. Muitos perderam ali a vida de uma forma cruel e trágica. Como devo recordá-los? Dando-lhes um lugar em minha alma. Então fico em paz com eles e posso também deixar para trás o que aconteceu, pois já não estão separados de mim. Na medida em que os acolho em mim, carrego-os comigo para o meu futuro e eles também colaboram com ele. Esta é a forma saudável de recordação que simultaneamente deixa para trás o que passou. Os ingleses usam uma palavra bem visual, remember. Na medida em que dermos aos mortos um espaço em nossa alma, serão eles e não os eventos que nos acompanharão para o futuro? Exatamente. Há, contudo, uma forma de lembrança que soa como uma eterna recriminação. Lembrem-se dos crimes que vocês encobriram. Lembrem-se de como foram maus. Vocês foram maus. Tomemos o exemplo da Alemanha, depois do Tratado de Versalhes. A palavra de ordem era esta: o tratado foi injusto. É preciso lembrar, jamais esquecer-nos disso. Essa recordação ajudou a desencadear a Segunda Guerra Mundial. As recordações de eventos funestos são frequentemente utilizadas para reavivar um conflito, para justificar o seu prosseguimento. Nessa forma de lembrança há sempre bons e maus. Ao reavivar essa recordação, tornamos os outros ainda piores e mais perversos. Com isso se prepara o solo para o próximo conflito. Esses apóstolos da recordação não olham os mortos com amor.